E aí vem o terceiro turno. Quem joga o terceiro turno? O terceiro turno é disputado por 8 times. Tá? O campeão de cada turno, então foi o Botafogo de Ribeirão, ganhou o primeiro turno, lembram? E o Corinthians ganhou o segundo turno. Aí você pega os pontos, soma os pontos, e os 6 melhores, fora o Corinthians e o Botafogo, que foram os campeões, entram no terceiro turno também. E aí o que acontece com aqueles pontos? É zerado. Então para que serve aquela semifinal e final? Para nada. É só ficar até o oitavo. E para que faziam então? Por causa de renda. Porque aí você tinha aquele apelo de semifinal e final e enchia o estádio, cobrava mais caro, né? Que nem os caras comemorando Taça Guanabara e Taça Rio lá no Campeonato Carioca, era a mesma coisa, tá? Então, por que o Palmeiras perdeu da Portuguesa? Ah, meu Deus, nada, vai ficar até o oitavo fácil, né? Vai ficar tranquilamente entre os 8 e vai para o terceiro turno. E é o terceiro turno que interessa. O terceiro turno, então, ele é disputado por 8 clubes divididos em 2 grupos de 4. Por que divide em 2 grupos de 4? Para nada. Só para classificação mesmo. Porque todos jogam contra todos. Então tem 8 times classificados em 2 chaves de 8. Você faz 7 jogos. Está dividido em 2 chaves. O campeão de cada chave vai jogar a final. Basicamente isso. Então podia acontecer do quê? Do quinto colocado ir para a final, desde que o sexto, sétimo e oitavo estivessem no grupo dele. Era assim, cara. Era muito sem noção. Num grupo caiu Ponte Preta, Botafogo, Santos e Palmeiras. No outro grupo, então, Botafogo, Santos, Ponte Preta e Palmeiras, nosso grupo. Do outro lado, Corinthians, São Paulo, Português e Guarani. Um monte de jogo para no final Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Ponte, Guarani, Portuguesa e Botafogo. Tá? Os 8 times, né, que são os maiores times do estado de São Paulo. E aí eles fazem um turno único, não tem nem ida e volta, que é mais um absurdo. Eles gastam data com semifinal e final, em vez de fazer um ida e volta no tal do terceiro turno. Falta cabeça para os caras. Bom, enfim. Nesse terceiro turno, o Palmeiras vai muito mal. Por quê? Porque o Dudu caiu. O Dudu, ele cai na fase final ainda do segundo turno, um pouquinho antes desse jogo com o Corinthians. O Dudu cai e assume o Jorge Vieira. Jorge Vieira, que era um técnico de origem no Rio de Janeiro. Treinado alguns times do Rio de Janeiro, principalmente o América do Rio. E no começo, o Jorge Vieira não pega a mão do time. Ele não acerta a mão do time, que perde do Corinthians. E aí vai disputar esse terceiro turno com o cara que acabou de chegar e está aprendendo ainda como funciona o time. Ele ganha alguns reforços e perde outros. Ele perde, entre outros, o Ricardo Long. O Palmeiras contratou o Vacaria, que era um lateral esquerdo do Internacional. Tinha sido campeão brasileiro pelo Internacional. Bicampeão, aliás. O Palmeiras contrata para a zaga, porque o Mário Soto, aquele chileno, só batia, só batia, só batia. Era uma espécie de Fagner chileno, só que ele era zagueiro. E não dava. O cara destoava assim do Palmeiras, né? Academia de futebol. Sabe? Cara, eu não sei por que foram contratar esse cara. E o Palmeiras traz também o Marinho Pérez, então, para o lugar do Mário Soto, para compor o elenco ali. O Marinho Pérez, um zagueiro já bem experiente, Copa de 74, jogou muito tempo no Internacional. Sorocabano, também, mais um Sorocabano. E traz o Silvio, ponta direita. E perde, além do Ricardo Long, um cara chamado Ademir da Guia. O Ademir da Guia se despede do Palmeiras, se despede do futebol.
Depois ele vai ter um jogo de despedida em 1984. O Palmeiras, o Ademir da Guia se aposenta em 1977. Vou pegar aqui exatamente o último jogo do Ademir. Foi no 2-0 contra o Corinthians, mas assim, foi um jogo isolado. Ele joga contra o São Paulo, uma derrota de 3-1 no segundo turno, no dia 14 de agosto. E depois que o Palmeiras perde a final do segundo turno, no terceiro turno ele faz um jogo só. Então o Jorge Vieira já monta o time sem o Ademir da Guia, ele consegue jogar com o Ademir da Guia uma vez só. E aí eu não sei, eu imagino. Pô, ele fez toda aquela sequência. Ele parou, ele fez o penúltimo jogo, 3 jogos antes do mata-mata do segundo turno. E aí ele faz um joguinho só no terceiro turno. Eu imagino que ele deve ter tido uma lesão, tentou voltar, não deu, o Palmeiras perdeu do Corinthians, ele falou, parei. Eu imagino que foi isso. Se alguém sabe da história direito aí, pode me corrigir, tá? Mas tem toda a pinta de ter sido isso. E então no terceiro turno o Palmeiras está sem o Ademir da Guia e o Jorge Vieira tentando pegar a mão do time, não pega nada. Então dos 6 jogos, o Palmeiras não ganhou nenhum. O Palmeiras empata 4 e perde 2 jogos e é eliminado. Então fez uma campanha excepcional, primeiro lugar na classificação geral no primeiro e segundo turno, para chegar no terceiro turno, que é o que vale mesmo, quando junta os 8, e faz os 7 jogos e vai muito mal, né? Na verdade fez 6 jogos. Ia fazer mais um jogo, mas o jogo acabou sendo cancelado por algum motivo. Nem foi disputado, não ia dar em nada. E aí classifica para a final o Corinthians e a Ponte Preta. Foi quando o Corinthians acaba saindo da fila, ganhando da Ponte Preta. E eu lembro de ter torcido para a Ponte Preta, que nem louco, aprendi a lição com meu avô. Tinha dado certo antes, né? No ano passado, contra o Inter. Vou torcer para a Ponte Preta ganhar do Corinthians. Só que dessa vez não deu. E foi uma final em 3 jogos. Era uma época em que você tinha que ou ganhar os 2. Se você ganhasse os 2 primeiros jogos, beleza. Senão tinha um terceiro. E não deu nos 2 jogos. Aí foi pro terceiro jogo, a final. Deixa eu pegar aqui direitinho a sequência dos jogos. O Corinthians ganha o primeiro, a Ponte Preta ganha o segundo. E aí tem um terceiro jogo. E o terceiro jogo é o jogo do Rui Rei, né? É o jogo que o Dulcídio expulsa o Rui Rei no começo do jogo. Que o Rui Rei xingou ele. Todo mundo fala que o Rui Rei fez isso porque ele estava vendido. E de fato ele vai jogar no Corinthians no ano seguinte. São histórias, né? Enfim, e aí acaba o Campeonato Paulista no dia 13 de outubro. Tá? Então o Palmeiras foi eliminado no dia 28 de setembro, quando acaba o terceiro turno. E aí tem o tempo lá para jogar as 3 finais. O Campeonato Brasileiro ele vai começar no dia 19 de outubro. 19 de outubro você vai começar o Campeonato Brasileiro, olha que beleza.